Isso. Prontinho, Giovana? Amém, irmãos. A paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma noite. Estamos na casa do Senhor. Vamos dar início a mais um estudo da palavra de Deus. Você, aonde que estiver, você pode adorar o Senhor conosco e aprender um pouquinho acerca da palavra de Deus. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Amém. Bom, Geraldo, faz uma oração. Nosso cooperador, irmão Giovanni, vai estar ministrando o estudo para nós hoje. Pai amado, estamos, Pai, mais uma vez na presença do Senhor, Pai, agradecendo o Senhor, Pai, por esse dia, por esse
momento, Pai, que estamos aqui na presença do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o teu servo nesta palavra, Senhor, e que nós possamos, Senhor, guardar na tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos, Senhor, entregamos, Senhor, Pai, tudo nas mãos do Senhor. Amém, meu Deus. Amém, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus e também a você que nos acompanha pela internet com a doce e salvífica paz do Senhor Jesus. Que Ele possa neste momento também estar aí adentrando no seu lar, aonde quer que você esteja e te abençoando. Hoje nós vamos... Pode sentar, pastor. Pode sentar os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre aliança. E uma aliança em especial, aliança com Deus. Mas antes de nós entrarmos no estudo de hoje sobre aliança, nós vamos estar lendo como texto base para esta noite, Gênesis capítulo 15, versículo 18. Gênesis capítulo 15, o versículo 18. Ao longo da história, Deus vai fazer alianças com seu povo, alianças com determinados servos. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Amém? Aliança, no sentido básico, é um acordo entre duas partes. Este acordo, ele implica compromisso mútuo envolvendo obrigações, promessas e responsabilidades. Ou seja, a promessa, a responsabilidade e as obrigações dentro desta aliança. No contexto bíblico, as alianças, elas desempenham um papel central na relação entre Deus e o seu povo. Ao longo da história bíblica, nós vemos Deus estabelecendo várias alianças com diferentes indivíduos e grupos, cada um com seu próprio termo. E essas alianças são a expressão do amor e da fidelidade de Deus para com o seu povo. E serve como uma estrutura para o relacionamento de Deus e a humanidade. O cumprimento das alianças divinas depende da fidelidade, tanto de Deus, que é sempre fiel, é bom sempre ressaltar que Deus é sempre fiel, quanto ao do seu povo, das pessoas da qual o servem. Quando as pessoas obedecem os termos da aliança, elas experimentam bênçãos e o favor de Deus. Por outro lado, quando nós quebramos esta aliança, nós estamos sujeitos a consequências negativas. No contexto do estudo sobre a aliança de Deus, vamos entender o significado e a natureza das alianças, que nos ajuda a apreciar a seriedade e a importância do relacionamento entre Deus e o seu povo, bem como compreender as promessas e os compromissos envolvidos na aliança divina. Esta aliança, ela vai trazer várias características, vários pontos para nós estarmos estudando esta noite. A natureza da aliança de Deus. Deus, ele estabeleceu diferentes alianças ao longo da história bíblica. Ele fez aliança com Noé, também ele fez aliança com Abraão, com Moisés, com o povo de Israel, e tem uma aliança em especial que eu e você vivemos ela. É a aliança que ele fez com Jesus, a nova aliança.
E diante disso, nós vemos então a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus é sempre fiel, e Ele é fiel à sua promessa. As alianças de Deus são fundamentadas em sua fidelidade inabalável. Ou seja, quando Deus ele faz uma aliança, e dentro daquela aliança tem uma promessa, essa promessa da parte dele não volta atrás, ela se cumpre. Você quer ver? Eu vou te mostrar um exemplo vago aqui. Deus faz uma promessa a Abraão, certo? Que a descendência dele seria maior, que nós vamos, mais à frente nós vamos estar vendo, que a descendência dele, ele não conseguiria contar as estrelas, de acordo com as estrelas, assim seria a descendência dele. Mas você lembra que depois que Moisés, Deus usa Moisés para poder tirar o povo do Egito, em determinado momento Moisés sobe ao monte para poder falar com Deus, e o povo cá embaixo se corrompe. A conversa entre Deus e Moisés, ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, desce lá, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Olha só a sabedoria de Moisés. Moisés poderia ter se engrandecido ali: o meu povo. Moisés foi tão sábio na conversa com Deus que ele disse: mas o seu povo, ou seja, não é meu, é seu, porque houve uma aliança lá. Então Deus fala para ele que ele destruiria aquele povo por ter se corrompido e criaria uma nova aliança com Moisés. Aí vem a sabedoria de Moisés de novo. Que interessante. Mas, e a promessa que você fez a Abraão? Entenderam? Deus é sempre fiel à sua promessa. Ou seja, Ele preserva a promessa que Ele faz com Abraão, mas também Ele cria uma promessa com Moisés. Ou seja, Ele cumpre as suas promessas dentro da aliança. Um exemplo, outro exemplo que nós podemos usar também, a promessa que ele fez da aliança, quando ele prometeu que não destruiria toda a terra com dilúvio. Essa promessa foi que ele fez a Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 11, vai dizer: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui nós vemos a promessa de Deus fez a Noé. Após o dilúvio, ele estabeleceu uma aliança, e com ele toda a criação. Deus ele prometeu nunca mais destruir a terra com dilúvio. Ele fez naquele momento, e ele estabeleceu um sinal da aliança, que foi o arco-íris, que é um lembrete tanto para mim quanto para Moisés, para Noé naquela época, lembrarmos da promessa de Deus. Ou seja, Deus ele sempre vai, quando ele fizer uma promessa com você, uma aliança com você, ele vai estabelecer algo para te fazer lembrar desta aliança. E aí que nós temos que ser igual a ele. Ele é fiel o tempo todo, e nós também temos que ser fiéis à sua promessa. Mas no decorrer, nós vamos ver que muitas coisas, por vezes nós vamos olhar para a circunstância, aonde muitos quebram a aliança. E aqui ele se revela a natureza da fidelidade de Deus às suas promessas, a sua disposição em estabelecer aliança com seu povo. Ou seja, Deus ele se sente à vontade, a grosso modo dizendo, ele se sente à vontade em estabelecer uma aliança comigo e com você. Ele sente prazer. Por quê? Porque nós somos criaturas feitas por Ele, nos tornamos filhos dEle mediante Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, e Ele sente prazer em se comunicar conosco. Interessante, Giovanni, que a minha voz não está muito boa ainda.
Sempre quando Deus fez as suas alianças no Antigo Testamento, ele sempre fazia um altar de sacrifício ali, né? Sim. E marcava aquele momento, né? Deixava ali como você falou, como uma lembrança, né? Sim. Que Deus tinha feito. Então a gente tem coisas que os nossos pactos, as nossas alianças também que a gente faz, até mesmo na sociedade hoje, com a esposa, por exemplo, qual é a nossa aliança? Nós temos aqui a aliança, né? Que a gente carrega ela, a pessoa vê, não, que o irmão é casado, né? Quer dizer, algo que marca, né? Algo que as pessoas visíveis, né? Então, sempre tem que deixar algo, né? Para que você, tanto da parte um quanto na parte outro, né? Antigamente, os povos mais antigos eram no bigode, né? Umas eram no bigode, outras no cuspe, né? Cuspiam, falavam e selavam no cuspe. Então, assim, tinha... os povos antigos tinham essas tradições, né? E a gente vai ver, você vai falar mais com Abraão mesmo. Eliezer, ele fez na coxa, né? Coloca a mão debaixo da minha coxa aqui, jura, né? Que você falou de Abraão aí. Então, assim, Deus sempre ele marca assim, o nosso compromisso. Eu sempre falo, quando você faz uma aliança com alguém, sempre é algo que marca. Você vai para mais estudo, mais para frente vai falar, a gente quer falar depois talvez, não sei se você vai falar de Jonas, de Davi, né? Não. Foi uma aliança bonita também, né? Que eles fizeram de amizade. Tem vários tipos de aliança, né? Não, essa parte, pastor, eu não cheguei a abordar não, mas eu abro um espaço para o senhor estar colocando, certo? Cumprimento das promessas em seu tempo. Olha que interessante. Dentro da aliança, Deus ele determina o tempo para o cumprimento da promessa dele. As alianças de Deus muitas vezes envolvem o cumprimento de promessas no seu tempo soberano. Abraão esperou anos para ver o cumprimento da promessa da sua descendência se cumprir, mas Deus permaneceu fiel à sua palavra. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Quem pode ler para mim, fazendo um favor? Gênesis 15, versículo 5. Oi? Lemos outros. Só conferir aqui, porque... Não, nós lemos o 18. 15 e 18. Agora é o Gênesis 15, 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Aqui Deus vai falar para Abraão: vamos lá fora da tenda, e pede para ele olhar para as estrelas do céu e manda contar. Se nós chegássemos ali e fôssemos contar as estrelas do céu, nós conseguiríamos contar? De modo algum. Assim também, Abraão ele não poderia contar o tamanho da descendência dele. Esta foi uma promessa que Deus fez com ele. E suas promessas, quando parece impossível aos olhos humanos, porque até então ele já era avançado de idade. Sua esposa, até então, era estéril. Olha o obstáculo. Ou seja, como é que eu vou ter uma descendência numerosa se o impossível está na minha casa? Isso a olhos humanos. Isso nos faz lembrar que Deus é capaz de realizar o que Ele promete, independente das circunstâncias. E além disso, mostra a fé em acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando as evidências mostram ao contrário. Agora nós vamos então para Gênesis 21, no versículo 2.
para você ver que até o impossível tem limite. Gênesis 21, versículo 2. E conheceu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Amém. Deus cumpre a promessa com Abraão e Sara, concedendo-lhe o filho Isaque, conforme havia lhe prometido. Como disse, Sara era estéril e foi estéril durante grande parte da sua vida. Mas Deus, em sua fidelidade, Ele realizou o impossível. Ou seja, o impossível, ele tem limite. O que pode parecer para mim e para você impossível, para Deus não. Ele realiza todas as coisas. Mas eu vou te contar um segredo. Ele pode todas as coisas, mas aquilo que Ele pede para você fazer, você pode ter certeza que é você que vai ter que fazer. Esta passagem, ela ressalta a importância da fidelidade de Deus em cumprir promessas, mesmo quando parecem improváveis ou impossível aos nossos olhos. Demonstra também como a intervenção divina pode transformar situações aparentemente sem esperança em bênçãos abundantes. Para Abraão e Sara, Isaque representou não apenas o cumprimento da promessa, mas também a prova da fidelidade de Deus e do poder em suas vidas. Outro ponto interessante que nós vamos ressaltar nesta noite: condições e responsabilidade. Agora, quer completar para complementar alguma coisa, pastor? Não, dentro daquilo que você colocou ali, que a gente tem que fazer nossa parte, não existe promessa de Deus dada de graça a ninguém, não, entendeu? Toda promessa de Deus você tem que fazer a sua parte. Esse negócio que você não vai fazer a sua parte, você esquece. É lógico que existem situações que você colocou aqui de nascimento de um filho. Nascimento de um filho é algo impossível, né? Precisa da mão de Deus. Mas Abraão teve que correr uma grande trajetória, teve que sair da sua casa, sua parentela, passou um processo de fé, caminhou com Deus, né? Então assim, tudo que Deus vai te fazer, nós temos que, por exemplo, nós não queremos construir essa construção. As pessoas acham que Deus vai descer aqui, vai mandar dinheiro para nós, Deus vai colocar lajota, Deus não vai fazer nada disso não. Isso é nós mesmo que tem que contribuir, é nós mesmo que tem que colocar a mão na massa, trabalhar, entendeu? Evangelizar para ganhar as almas, visitar as pessoas, orar, é isso. Deus só vai prover os meios, mas é nós que temos que correr atrás mesmo. Sim. Algumas alianças com Deus incluem condições e responsabilidade para o seu povo. Por exemplo, a aliança no Sinai exigia que os israelitas obedecessem à lei de Deus em troca de suas bênçãos e proteção. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nós vemos um relato já no Antigo Testamento que descreve o pacto entre Deus e o seu povo e o povo de Israel no Monte Sinai. Neste trecho, Deus fala diretamente a Moisés e transmite a mensagem ao povo. Deus apresenta condições da aliança entre ele e o povo. Ou seja, lembre-se que quando Deus ele estabeleceu uma aliança com você, você presta atenção em todos os detalhes, porque tem as suas condições também ali, tem as suas obrigações. Ele promete que, se o povo de Israel ouvir diligentemente e guardar a sua voz, sua aliança, eles se tornarão sua propriedade peculiar entre todos os povos. Em outras palavras, seria considerado o povo escolhido, separado para Deus. Olha que coisa bonita, que coisa linda. Você separado para Deus. Sexta-feira,
Antes de eu passar mal, eu comecei a passar mal na sexta-feira passada, lá em Itaguaçu, no serviço, né? Aí eu sentei lá, fiquei quietinho, aí tem um colega meu, assim, ele é muito inteligente, cara inteligente, trabalhei com ele alguns anos na prefeitura, é projetista ele de obra, né? E aí, ele não vou dizer assim que ele é ateu, né? Mas ele não crê na Bíblia, né? Ele não crê na Bíblia e ele é esquerdista, né? Ele defende muito o Lula. E ele estava revoltado porque tinha saído uma pesquisa e o Lula caiu muito na pesquisa, né? Principalmente para os evangélicos, porque o Lula tinha falado mal de Israel. Aí o povo, o Lula tinha perdido quase 11 pontos já no meio dos evangélicos, por causa que ele estava falando mal de Israel. E aí ele estava falando, eu não entendo esse negócio de igreja. O que tem a ver com esse Israel? Deus é Deus de um povo só, não existe, senão essa Bíblia é enganadora. Ele está revoltado. Fez essa Bíblia, e aí ele falou assim que os primos dele, os colegas dele, que é católico também, né, estão revoltados contra ele, porque o Lula está se levantando contra Israel, contra o povo de Deus. E assim, aí as pessoas não entendem, igual você colocou esse versículo aqui, de Êxodo 19:5, que o Israel é um povo peculiar de Deus. Não quer dizer que Deus aprova os pecados de Israel, mas Deus escolheu Israel, igual eu falei com ele, Deus escolheu um povo para mostrar as leis dele para os outros povos. Aí eu até perguntou assim, mas não existe isso, tal. Aí eu estava explicando ele, por exemplo, o que você sabe acerca do casamento? O que você sabe acerca de matar, não roubar? Você sabe porque existe, Deus estabeleceu essas leis para o povo de Israel e espalhou para o mundo inteiro. Mas os outros mundos já tinham também. Eu falei, mas Deus escolheu um povo para si. Não quer dizer que ele é melhor do que os outros, não, porque Deus escolheu ali e fez dele, mas o camarada, assim, ele não entra na cabeça dele, né, que Deus tinha uma aliança com Israel. Aí eu expliquei com ele, mas hoje, eu falei com ele, mas hoje, não vou citar o nome dele em questão de ética, hoje nós estamos aqui como igreja, olha só, nós não somos Israel, eu não sou Israel, mas através da promessa de Deus a Abraão, hoje nós podemos servir a Deus também. Nós estamos debaixo da aliança, nós estamos debaixo da promessa. Nós somos hoje o chamado Israel de Deus, a igreja do Senhor. Você pode ser um representante de Deus. E você é o seguinte, não adianta a gente querer ficar se levantando contra Israel, não. Eu falei que vai ser pior para o Brasil mesmo. Porque a Bíblia diz assim, orai pela paz de Israel. Porque se ela prosperar, nós também prosperamos. Nós temos que orar por Israel. Eu sempre oro em minhas orações por Israel. Eu não vou dizer que eu estou orando para Israel jogar bomba nos outros, não. Eu estou orando para Deus interceder por Israel. Pela paz, para que o povo pare de atacar eles parem de atacar o povo, entendeu? Para que haja paz, então é a oração. Agora porque Israel está lá em guerra, eu vou levantar minha bandeira contra, porque o governo do PT é contra, quando o governo não sei quem é a favor, não. Eu tenho que ter uma noção bíblica, ele não crê na Bíblia, porque ele não entende que aquilo que está falando, que Deus tem algo peculiar com Israel. Então eles não aceitam a Bíblia, ele fica nervoso, chegou lá nervoso, não sei porque eu estava lá, quando eu estou mais perto, eles ficam mais agitados, né? Aí fica mais agitado, e aí eu comentei com eles, não, rapaz, Israel é o povo de Deus, tal. E aí ele falou assim, não, Jesus eu acredito, agora em Israel eu não acredito. E Jesus até eu acredito nas palavras dele, tal, e aí, tal. Eu falei, pois é, mas Jesus era judeu, né? E aí explicando, mas o camarada tem gente que, aí eu falei com ele, rapaz, se você ficar buscando, eu falei isso porque eu sei que ele é um cara inteligente. A Bíblia diz assim que Deus ocultou essas coisas sábios, entendidos e revelou pequenino. Não adianta você procurar entendimento na Bíblia com sabedoria sua, não, e nem com sabedoria de livro de filósofo nenhum. Quando você quiser buscar sabedoria de Deus nas Escrituras, você pede, Senhor, me revela a tua palavra. Não busca entendimento do Senhor, não, busca o entendimento de Deus. Aí ele ficou meio assim, aí eu peguei e falei, eu vou ter que ir embora, eu estou aí passando mal, tá quando eu ir embora já. Estou com muita dor no corpo, não sei se isso é dengue, se é Covid, eu vou ter que ir embora. Mas aí eu não discuti muito, deixei ele conversando lá.
Mas assim, você está tocando esse assunto aí, né? Esse povo peculiar. Isso traz uma contenda até hoje ainda, nos nossos dias, essa aliança que Deus fez com Israel. E o interessante, pastor, é que o que nós temos que entender a respeito de Israel não é julgar se ele deve fazer ou se não deve fazer. É orar da forma que o Senhor falou. Orar para que Deus venha intervir lá e a trazer a paz. Porque, como nós lemos aqui anteriormente, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, onde ele vai dizer que, Êxodo mesmo aqui, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, sobre toda a terra. Ou seja, sobre toda a terra ele escolhe aquele povo. E vós serei o sacerdote, o reino sacerdotal para o povo santo. Ou seja, eles serão o sacerdote para todos. É o que temos que entender, é isso. Que ao invés de julgarmos se eles, o que eles estão fazendo aí é certo ou errado, Deus está tratando algo com eles. Quando você começa a julgar alguém que está sendo tratado por Deus, a mão de Deus pesa sobre você. Esse é o erro. Ou seja, o tratar de Deus com alguém é entre Deus e alguém. Por isso que, por vezes, quando alguém me pede para poder orar por ele, o que eu faço primeiro? Primeiro eu oro a Deus se eu posso. Porque se eu for orar para alguém que Deus está tratando, eu também vou passar a ter lutas de repente. Por quê? Porque Deus está tratando com aquela pessoa. E às vezes nós, com o nosso jeitinho, nós queremos colocar a mão aonde não era nem ter passado perto. Por isso que eu sempre peço Deus sabedoria para determinada situação. Tá certo que nós somos falhos, nós erramos, mas Deus, Ele é misericordioso. Dando sequência, Deus fala diretamente a Moisés e permite e transmite a mensagem para o povo. Deus apresenta condições da aliança entre ele e Israel. Ele promete que o seu povo, se o povo ouvir diligentemente a sua voz e guardar a sua aliança, eles se tornarão sua propriedade, né? Aquilo que nós falamos aqui, o seu povo escolhido, o seu povo separado. Além disso, ele declara que eles se tornarão um reino sacerdotal, um povo santo. Isso significa que teria um papel especial para representar Deus diante de outras nações e cumprir sua vontade na terra. Ser um reino sacerdotal implica servir como intermédio entre Deus e outras nações, levando-os a conhecer a Deus. Estes versículos, ele destacam a responsabilidade e o privilégio do povo de Israel de viver em obediência à vontade de Deus e serem seus representantes na terra. Essa aliança é uma expressão do amor e do propósito de Deus em relação ao seu povo e serve como base para a relação entre ele e Israel ao longo da história do Antigo Testamento. As condições de responsabilidade do povo de Deus para ele são fundamentais para compreender a natureza das alianças divinas. Essas condições variam de acordo com a aliança específica estabelecida por Deus e geralmente envolve obedecer os seus mandamentos, seguir os seus caminhos e manter uma relação íntima com Ele. Muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento vemos que alianças entre Deus e o seu povo são frequentemente condicionais. Por exemplo, na aliança feita com Israel no Monte Sinai, Deus prometeu bênçãos e proteção ao seu povo se eles obedecessem e andassem em seus caminhos. No entanto, Israel desobedeceu, haveria consequências com julgamento e exílio. De formar uma aliança também lá no Antigo Testamento, quando os países formavam aliança com outro, é para juntar força, entendeu, irmão? Porque, por exemplo, quando ia fazer uma guerra, né? Aí pegava 5 países, até hoje é assim, né? Sim. Tem o Mercosul, né? Que tem a Europa, não tem a Europa hoje, por exemplo. A Europa
um certo tempo, ela ficou enfraquecida depois da guerra, né? Ficou pobre. O que eles fizeram? Eles juntaram os países todinho, fizeram uma aliança, uma moeda só, que é o euro, né? O euro. Então, e hoje a coisa se formou uma Europa forte. Então, eu estou citando um exemplo aqui que o que faz as alianças? Você se tornar forte. Quando você tem uma aliança com Deus, a gente é mais fraco, mas a gente está fazendo uma aliança com Deus forte. Sim. Então a gente se forma uma aliança para se fortalecer também. Diante de toda essa demonstração que nós tivemos nessa primeira parte do estudo, agora nós vamos estar falando de uma aliança já no Novo Testamento. E esta aliança é a nova aliança que foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, que é baseada na graça e na fé. A condição principal para fazer parte desta aliança é simples e fácil: crer em Jesus como Salvador e Senhor. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo, ele é conhecido porque ele destaca a essência da mensagem do Evangelho. Ele enfatiza e incentiva, e é o amor de Deus ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por toda a humanidade. A condição para desfrutar vida eterna é crer em Jesus como Salvador pessoal. Esta é uma resposta da fé que é ofertada graciosamente, e a oferta graciosamente da salvação que Deus oferece através do seu Filho. Portanto, a responsabilidade do indivíduo na nova aliança é exercer a fé em Jesus Cristo. Quer complementar, pastor? Isso implica confiar nele como único meio de reconciliação com Deus e aceitar seu sacrifício expiatório como pagamento pelos nossos pecados. Ao fazer isso, a pessoa recebe o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna em comunhão com Deus. Essa responsabilidade de crer em Jesus não é baseada em obras ou méritos próprios, mas na graça e no amor de Deus manifestado em Cristo. A nova aliança estabelecida por meio do sacrifício de Jesus oferece a todos a oportunidade de receber a salvação e também de desfrutar uma relação restaurada com Deus. O que antes, eu e você, nós precisávamos de um sacrifício para os nossos pecados, Jesus foi e fez tudo por nós. Basta nós crermos que Ele é o nosso remidor. O que também é comprovado quando lemos Romanos no capítulo 10, no versículo 9, que vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, se confessares, o ato de confessar e crer no seu coração. No entanto, mesmo sob a nova aliança, nós, os cristãos, temos a responsabilidade de viver vidas que honram a Deus, obedecendo os seus ensinamentos e compartilhando o Evangelho com o mundo. Ou seja, aquilo que Jesus entregou para mim e para você, outras pessoas lá fora também precisam. Lá fora que eu falo não é lá fora no exterior não, eu falo lá fora aqui na nossa cidade mesmo. Precisam conhecer. Outro ponto importante no estudo de hoje: culminação em Jesus Cristo, ou seja, o ponto máximo da salvação termina em Jesus Cristo. Todas as alianças de Deus encontram sua culminação em Jesus Cristo. Ele é a expressão máxima da aliança de Deus com a humanidade.
A nova aliança em Jesus é baseada no seu sacrifício na cruz e oferece perdão, reconciliação e vida eterna para todos os que nele creem. O capítulo 22 e o versículo 20 de Lucas vai dizer assim: semelhantemente ele tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui ele destaca a centralidade de Jesus na história da redenção, no plano de Deus para a humanidade. Ele representa o ponto máximo de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento, sendo o cumprimento definitivo das esperanças messiânicas para o povo de Israel. Logo, todas as narrativas, figuras e instituições do Antigo Testamento apontavam para ele. Ou seja, todo o Antigo Testamento apontavam para Jesus, apontando para ele como Messias, prometido e Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus que veio entre nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis que estabelece o reino de Deus. Alguns versículos bíblicos comprovam como base. O primeiro que nós podemos destacar, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5. Podem ler para mim, fazendo um favor? Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebê-los a adoção de filhos. Estes versículos eles estão destacando a história da salvação em Jesus Cristo. Ele ressalta que Jesus veio ao mundo no momento designado por Deus, quando as condições eram adequadas para o plano divino. O uso da frase plenitude dos tempos sugere que esse era o momento certo. Lembrando que quando Deus fez aquela aliança lá no Egito, sim, libertou o povo, né? Tirando o povo da escravidão. Aí Deus mandou que colocasse o sangue nos umbrais da porta. Ali foi o pacto que Deus fez com eles, ó. Vocês vão comer o cordeiro, juntar as famílias, ervas amargas. Essa é a Páscoa do Senhor. Então ali Deus fez uma aliança com Israel, né? Tirando o povo do Egito. Hoje a aliança que Jesus fez com o sangue conosco aí, o Egito nosso é o mundo. Que Deus não tirou. Como que Deus não tirou? Também através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Sim. Esse sangue, aleluias, ele como diz lá, João, capítulo 1 de João, primeira epístola de João: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, quer dizer, os umbrais da porta foram manchados do sangue do Cordeiro, para que o anjo da morte passasse, não pudesse ter acesso àquela casa. Nós estamos hoje, quando nós participamos da ceia, eu sempre falo, que a ceia é uma coisa muito séria, porque ela nos dá proteção, ela nos dá livramento. E eu vejo, tem irmãos na igreja que ficam meses sem tomar ceia, né? Eles ficam meses, eles brincam, né? E aquilo ali é uma proteção, é aliança com Deus. O que eu falei com você é uma proteção, é um poder, é uma força. Porque o que nós estamos lutando não é contra a carne, não é contra a sangue, é coisas espirituais, principados, potestades. Por isso a importância dessa aliança que Jesus fez conosco através de sangue. Porque o sangue, o inimigo, o anjo da morte, ele respeita o sangue de Jesus, né? Ele vai passar na sua casa, não, aqui o Giovanni tem o sangue de Jesus, a Marli aqui tem um sangue, aqui tem um sangue, aqui tem um sangue. Porque quando a gente participa da ceia, Jesus diz: ó, esse é o meu sangue da nova aliança. Então, irmão, quando você participa, você está guardado.
Você não está longe da dificuldade, da tribulação da vida, não. Mas dentro do anjo da morte, ele não tem poder para te tocar, não. Porque quando ele chegar naquela casa ali, ele vai ter que saltar. Ele vai ter que saltar. Eles jogaram um defunto na cova de Eliseu. Quando bateu lá na cova de Eliseu, o defunto ressuscitou. Você, opa, a morte, aqui não tem lugar para você não, você pode ir embora. Aqui não adianta ficar morto com Eliseu não, porque eu só estou aguardando. Eliseu falou assim, ó, eu só estou aguardando a minha chamada, mas eu estou vivinho aqui. Então, irmãos, a Bíblia é uma coisa muito gostosa. Você começa a estudar, né? Deus começa a trazer na nossa memória. Então, a aliança mais importante desses tempos modernos agora é a ceia do Senhor. Como você falou, é o sangue de Jesus. Essa é a nova aliança, o testamento, né? Você falou do Velho Testamento, Novo Testamento, mas é a maior simbologia que nós estudamos na escola dominical. Se eu não me engano, foi até eu que ministrei sobre a ceia e também sobre o batismo. Eu dei essas duas aulas aqui antes de passar mal. Então é importante nós atentarmos para a ceia do Senhor Jesus Cristo, que é uma aliança espiritual que nos protege desse anjo da morte, dessa mortandade que assola ao meio-dia aí. O uso da frase plenitude dos tempos sugere que esse era o momento certo, o tempo perfeito em que Deus agiria de maneira decisiva para a redenção da humanidade. Agora, a expressão Deus enviou seu Filho ressalta a iniciativa divina do nascimento de Jesus. Ele veio ao mundo não apenas como um grande mestre ou profeta, mas como o próprio Filho de Deus. Ou seja, você vai ver aí religiões, denominações tratar Jesus como um profeta, pessoas tratar Jesus apenas como o Messias, quando na verdade ele é o Filho de Deus que esteve no meio de nós e está hoje na figura do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que ele deixou a sua glória, olha só que interessante. Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 11 vai dizer assim: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, ele era filho de Deus, ele tinha tudo, mas ele deixou tudo e não quis ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. Ou seja, aquele a quem era para ser adorado, deixa para poder adorar, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui nós destacamos que o nascimento de Jesus, nascido de mulher, indica sua plena humanidade, enquanto nascido sob a lei, indicava que ele estava sujeito às exigências da lei judaica. O propósito de sua vinda foi para remir o que estavam debaixo da lei, isto é, para libertar e redimir a humanidade do pecado e da condição da lei, oferecendo a salvação pela fé em seu sacrifício expiatório na cruz. Através da sua morte e ressurreição, Jesus proporcionou uma maneira de reconciliar os pecadores com Deus e conceder-lhes a adoção de filhos, permitindo-lhe se tornar parte da família de Deus e desfrutar uma relação íntima com Ele. Gálatas 4,
versículo 4 e 5, destaca que Jesus Cristo é a culminação da história da salvação, quando diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O cumprimento das promessas de Deus é a fonte da esperança para toda a humanidade. Aqui também nós poderíamos citar Colossenses, o capítulo 1, versículo do 15 ao 20, que descreve Jesus como o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Aquele a quem todas as coisas foram criadas e em quem tudo subsiste. Ou seja, se eu e você estamos aqui hoje para adorá-lo, é porque através dele, por ele, nós estamos. Outro ponto também interessante, Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 4, enfatiza como Deus falou de muitas maneiras aos pais, mas nos últimos dias falou pelo Filho, que é herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o mundo. Ou seja, na criação do mundo, Jesus estava lá, e a prova é que, quando Deus fala, façamos. E chegando então ao último tópico desta noite, da lição de hoje, o tempo já está se esvaindo, continuidade e renovação. Apesar da infidelidade humana, Deus é fiel em renovar suas alianças e manter seu relacionamento com seu povo. Ele prometeu nova aliança com Israel, onde escreveria sua lei em seus corações. Jeremias, o capítulo 31, versículo 31 e 34. Quem pode ler para mim, fazendo favor? Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui nós vemos a profecia do profeta Jeremias, que descreve a promessa da nova aliança que Deus faria com o povo de Israel. E neste texto, Deus ele anuncia que estabeleceria uma aliança diferente daquela que fez com os antepassados de Israel quando os libertou do Egito. A nova aliança seria interna e pessoal, escrita no coração das pessoas. Ao invés de ser gravada em tábuas de pedra, isso significa que não seria uma aliança baseada em regras e rituais, mas sim em uma relação íntima e transformadora entre Deus e o seu povo. Levando para um modo de entendimento, nesta nova aliança, eu e você estamos incluídos, porque nós podemos chegar a Ele. Tem um versículo que eu não li aqui, o 34, que eu vou ler, que é interessante, assim, ó. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Pode ver que é aquilo que eu falei, hoje em dia nós temos uma missão de ensinar, né? As pessoas, os irmãos, tal, mas nesse tempo de restauração com Israel, com as nações,
o próprio Deus que vai colocar no coração das pessoas o conhecimento de Deus. Eles mesmos vão se conhecer Deus por Deus, não precisa de ninguém ensinar, o próprio Deus vai se revelar. É tremendo isso, né? Sim, sim. O verso 34, pastor, ele destaca a essência da nova aliança. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior, como o Senhor disse. Isso indica que a revelação de Deus está tão clara e pessoal que todos terão relacionamento direto com Ele. O interessante, pastor, é que um ponto interessante, a gente pode entender como um cumprimento dessa promessa, é que quando nós lemos a palavra, antes de ler, pedirmos orientação, o Senhor, Ele nos orienta, Ele nos faz o entendimento da palavra. Agora, se você lê sem pedir um entendimento, você vai tirar as suas próprias conclusões. Agora, se você pede orientação a Deus, você vai entender de forma diferente, de forma clara, de forma ampla. E essa profecia, ela apontava para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio e inaugurou a nova aliança, com seu sacrifício na cruz. Em Cristo, essa promessa se cumpre plenamente, pois através dela, todos têm o acesso ao perdão dos pecados e a comunhão com Deus, porque Ele é o mediador desta nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. E para terminar, fidelidade de Deus, suas promessas, cumprimento das promessas em seu tempo, condições e responsabilidade culminam em Cristo. Continuidade e renovação. Estes foram alguns tópicos que nós estudamos aqui esta noite, relacionado à aliança de Deus, onde nós destacamos a sua fidelidade, também o cumprimento das suas promessas, as condições que Ele estabeleceu com o seu povo, as condições que Ele estabelece com nós. Mas antes de terminar e agradecer a oportunidade, eu te pergunto: e nós, como um membro da igreja, do corpo de Cristo, como que eu estou fazendo a minha parte nesta aliança? Eu agradeço a oportunidade. Amém, graças a Deus. Irmãos, que perde é quem não vem, né? E que às vezes nem acompanha também pelas redes sociais. A quinta-feira, muitas vezes as pessoas desprezam o ensinamento, mas é onde que eu aprendo muito, viu, irmão? Culto de ensinamento é importantíssimo para nós, edificação. Hoje, graças a Deus, pude aprender mais um pouco da palavra de Deus. Vamos ficar de pé. O próximo trabalho agora, irmão, é sábado, 6h30, né? Começa o trabalho das irmãs, chá das mulheres, ali no ginásio, né? Eu falo ginásio, né? Mas é escola, né? Grimaldi, né? Trabalho para as mulheres, domingo aqui, escola dominical, e à noite, culto de adoração. O Marli ora ao Senhor, agradece ao Senhor por esse estudo maravilhoso. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja todo aquele que ama e aguarda a vinda do Senhor. E todo o povo de Deus nessa noite digam amém. Tenha uma ótima noite para os irmãos. Continuem orando por nós, irmãos. Amém.